Opa, e aí? Boa Salve noite. Maria, boa noite, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Excelente. Você não é? Como é que é? Você não é? Meu pai falou pra perguntar. Você não é? Não entendi nada, cara. Entendi Faz. Aliás, nada. você tá perguntando se você é Noé. Ah, tá. Quem me dera, pô. Quem me dera. Show de bola então, pessoal. Me contem, vamos começar como sempre. Falem aí da semana de vocês. Tudo bem? Bah, os caras já caíram já. Vamos pausar essa ali. Gravação então, tá ok. Voltou a galerinha. Isso aí. Muito bem, então vivos então. Pelo jeito foi bom a semana. É, foi recorde dessa vez. E aí, Nossa. conseguiram fazer os temas? Acharam legal? Como é que foi? É, a gente conseguiu fazer. Foi bem de boa. É. O que vocês pensaram? Falem aí, pô. Aquele dinossauro se matando é show pra caramba, né? É muito É, tri, cara. Arthur, eu queria perguntar uma coisa. É, Se eu não sei o seu e-mail, sabe? Pra compartilhar a coisa que eu tô fazendo lá no Coda, entendeu? Aí tá. você pode mandar meu pai depois lá no WhatsApp, por Manda favor. agora. Que tem de core ele. O teu e-mail de core é tão importante quanto o teu CPF, né? Aí, pronto. Beleza. Pode mandar tudo lá, que eu vou olhar tudo. E tem algum comentário aí? Desafio sob fogo, luta jurássica? Gostei bastante dos dinossauros. É, E aí também mais do primeiro que você falou aí. gostou mais dos caras das armas lá? É. Pô, os caras foram no bucho do boneco, cara. Muito legal. Show demais. Mas eu prefiro o dinossauro. Eu prefiro o dinossauro. Não nego, não. Dinossauro é muito brabo. Depois eu mando um outro pra vocês lá. Sim, aqui. Beleza, então. Bem, depois vocês me mandem aí aquelas coisas lá do resumo de vocês do Coda. Pode ser por e-mail até, acho mais interessante do que print, tá? Ok. Eu vou mandar aqui o link do Coda de hoje, da nossa aula 7, para vocês irem acompanhando. Não vão pegando spoiler, tá? Não vão descendo sem eu estar apresentando, por favor, que Tá. senão vai tirar a graça. Mandei aí pro pai de vocês. Quer que eu mande no chat do Meet? É melhor, porque que não tá aberto aqui no nosso. Tá, daqui. Pronto. O que será essa mensagem? Beleza. Mandei aí no chat do coisa, tá? Me avisa quando entrar, que daí eu já começo a nossa aula de hoje, então. Entramos. Beleza. Então tá, pessoal. Hoje a aula é a continuação direta da nossa aula anterior, né? Que foi sobre o mundo pré-diluviano, ou seja, já tá no nome, né? Pré-dilúvio, o que veio antes do dilúvio. E hoje vai ser, já que a gente encerrou aquele assunto bem longo, vai ser a aula sobre o dilúvio. Então, para a gente começar a falar, uma pequena recapitulação. Quem veio antes? Qual que era a genealogia de antes, né? Qual que era a população? Bem, a gente sabe que Adão é o primeiro homem e que Adão teve lá os seus 3 filhos, um foi assassinado, depois ele teve um outro que repôs Abel. Né? Esse que repôs Abel foi Sete, né? Alguns traduzem por Sete, mas é Sete, tá temudo mesmo. E aí, eles foram tendo filhos, né? Até que vai passando as gerações. Uma coisa importante a pensar aqui é que hoje, no nosso tempo, as gerações passam muito mais rápido, né? Vocês dois são uma geração. O irmão mais novo de vocês é outra geração. Completamente diferente. O modo como vocês foram criados, o modo como vocês cresceram vai mudar muito. Porque o mundo ao redor vai mudar também. Hoje as coisas mudam muito rápido, né? E as pessoas vivem menos. É muito raro que uma pessoa chegue a ver o seu bisneto, o filho do bisneto depois. Nossa, é quase impossível hoje em dia.
né? Ainda mais pela baixa natalidade, as pessoas deixam para ter filho muito tarde, né? Coisa do mundo moderno, satânico aí. Mas isso não acontece. Pelo contrário, aqui as pessoas só tinham filho depois dos 100 anos. E eles viam o filho do filho do filho do filho do filho do filho, e aí eles morriam. Era uma coisa insana. A geração aqui, ela dura muito mais, né? Tanto é que Adão ficou vivo até sei lá quem. A gente pode ver aqui, tá nessa primeira imagem aí, ó. Adão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adão viu até o até o pai de Noé, não estava vivo ainda, né? Então vejam isso, cara. São 9 gerações pra frente, são 8 gerações, né? Noé é o 10º dessa história toda. Então, aqui já vem um ponto muito, muito interessante. Porque o vô de Adão, Matusalém, que foi o homem que mais viveu na face da Terra, ele provavelmente conheceu Adão pessoalmente, né? E ouviu toda a transmissão da tradição, né? Da religião natural, do que veio antes da queda, né, de todas essas verdades históricas que a gente está estudando agora. Provavelmente o vô de Noé ouviu pessoalmente de Adão. É muito possível isso, né? Muito provável, muito possível. E com certeza ele ensinou isso para Noé diretamente, ou seja, provavelmente Noé aprendeu com alguém que bebeu da fonte, né? Tudo isso que aconteceu. Então tá aqui, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque. Enoque é aquele lá, né? Sabe que falam muito de Enoque e Elias, né? Que eles vão voltar no Apocalipse, etc. O tal do Enoque é esse Enoque aqui, né? Ele não morreu. Ele foi levado junto de Deus, né? Então ele não viu a morte, porque ele era muito bom. Então Deus tirou ele do mundo e ele foi pro céu, simples assim, não morreu. Na verdade eu não sei se ele foi pro céu, ou se ele tá escondido no mundo, ou se ele tá em algum lugar, eu não sei. Mas ele não morreu, né? Isso é muito interessante. E eu botei ali pra vocês uma table, né? Então vocês podem conferir toda essa linhagem. Podem até ver o significado do nome de alguns. Vão poder ver também fatos especiais, a idade que eles tiveram o primeiro filho, a idade que eles morreram. Muito interessante, tá? Curiosidades úteis. Esses caras viveram antes do dilúvio, óbvio. Matusalém morreu no ano do dilúvio, ou seja, o vô de Noé morreu no ano do dilúvio. Muitos falam então que ele negou a mensagem de Noé, que ele não quis entrar na arca porque ele não acreditou. Mas isso não é comprovado, então, né, não precisa acreditar nisso. Acho até melhor não acreditar porque, a não ser que tenha, sei lá, um santo que falou, é sempre bom a gente pensar o bem das pessoas, né? Então vamos pensar que ele morreu ali uns meses antes e tal. Enoque, ele foi levado por Deus. Noé, ele tinha 600 anos quando aconteceu o dilúvio. O significado de Adão significa homem, terra. Isso aqui eu só tô falando para vocês entenderem, são curiosidades, né? Então o nome das pessoas tinha relação direta com... tinha um significado, né? E elas sabiam exatamente o que era esse significado. Pode falar. Como é que era a aparência de uma pessoa de 900 anos? Então, como eu falei pra vocês, naquele mundo, né? Ou seja, logo ali no momento da ruptura, eles ainda tinham uma genética maravilhosa. E não só eles tinham uma genética maravilhosa, como a condição atmosférica era como se fosse um constante remédio de regeneração. Então, sei lá, acho que com 600 anos ele deveria ter a aparência de 60, de 50, 70, no máximo 70, tá? Devia ser assim... Bem, se ele construiu uma arca, creio que ele ainda tinha algum pouco de longevidade, né? Digo, de vitalidade. Então, ele devia estar com uma aparência de 50, 60. Só que tinha 600, né? Então, é isso. Bem, essa aqui é a linhagem piedosa, lembra, né? Tem os filhos da luz e os filhos das trevas. Tem a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Então, essa aqui é da galerinha do bem, tá? Esses nomes que eu falei pra vocês. Tá? E o último deles foi Noé. O último no dilúvio, antes do dilúvio, claro. Tá? Então agora, vamos começar com uma breve biografia de Noé, né? Então Noé é o 10º depois de Adão. Ele nasceu no ano 1056 da criação. Isso aqui contando a partir da criação, né? Não antes de Cristo e depois de Cristo, como a gente faz hoje, né? Ele só foi morrer muito tempo depois, né? Foi morrer 950 anos depois, foi essa idade que ele morreu.
E só pra vocês terem noção, pra gente já pegar um antes e depois do dilúvio, Abraão já tinha 58 anos quando Noé morreu. Então, cara, Noé viveu muito, 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 muito. Ele só não superou o vô, mas ele viveu pra caramba. Noé, ele não só é o 10º depois de Adão, como ele também viu a 10ª geração depois dos filhos deles. Então ele viu o filho do filho, 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 do filho e do filho. Foi isso que ele viu. Imagina conhecer tudo isso aqui, né? É absurdo, absurdo, muito absurdo. Eu e vocês vamos conhecer os netos, os bisnetos e, com muita sorte, o filho do bisneto. E aí a gente morre na semana que vem. Isso aqui, cara, ele viu 10 gerações. A gente vai ver 4 no máximo. 5, explodindo 5, né? E lembrando, tinha um espaçamento muito grande. As pessoas tinham filhos com um espaçamento de tempo muito maior, né? E não era... Hoje, pelo menos, quem é católico, quem quer ter filho, é coisa rápida, né? Bem, o pai de vocês é o maior exemplo disso, né? Em 10 anos tem 8. Agora, esses caras aqui tinham 900 anos, entendeu? E geralmente passavam décadas. Vocês podem ver ali, se vocês forem consultar, vocês vão poder observar que o primeiro filho teve aos 130, 105, 90, 160, né? 180. Então, tipo, era mais demorado a coisa, tá? Bem, Noé significa descanso, alívio. Foi dado por seu pai Lameque, né? Que disse: "Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos." Bem, então, mais alguma coisa importante sobre Noé, além da moral dele, é claro, ele teve filhos, né? O primeiro foi Sem, depois foi Cam, depois foi Jafé, né? Ele era um fazendeiro, ele plantava vinhas, né? Plantava uvas, parece que ele fazia vinho também, mas depois vocês vão entender essa história. E aqui é o principal. Noé, ele era o único homem que sobrou de justo, de íntegro, né, e de amigo de Deus em todo o planeta. Como eu falei pra vocês, os filhos dos homens foram se misturando com os filhos da luz, né, com os filhos de Deus. Então, acabou que tudo virou uma massa má. Não houve uma conversão, houve uma corrupção, né? Então, todo mundo se corrompeu. Todo mundo entrou pra barbárie, que eu já vou narrar aqui pra vocês, né? E só sobrou um homem, com a sua mulher e com seus filhos, que se chamava Noé, né? E aí, então, Deus deu pra ele essa missão, né? De ser aquele que salvaria a humanidade remanescente, o gênero humano, né? E ele deveria construir uma arca pra isso, e etc, etc, como a gente já vai contar. Tá ok? Então, foi isso. Noé, ele é o elo entre o mundo do antes e do depois, tá? Ele recebeu a tradição oral dessas origens, então ele é aquela pessoa que conecta esse passado que ficaria completamente esquecido, né, no momento desse reset, né, e é ele que traz toda essa tradição, desde os conhecimentos técnicos até os conhecimentos religiosos e metafísicos eu não posso dizer, bem, metafísicos sim, enfim, desde tudo isso para esse mundo novo, né, esse mundo que Deus limpou. Certo? Então agora vamos falar o porquê que Deus teve que limpar o mundo, né? A barbárie pré-diluviana. Então, lembrando que tudo começa com a linhagem de Caim, né? Aquele pessoal degenerado, da bigamia, do assassinato e tal. Vamos narrar alguma das coisas que eles faziam. Bem, primeiro a violência e os assassinatos, né? A Bíblia diz que a terra estava cheia de violência. Então tinha guerra pra caramba, o pessoal se vingava, o pessoal se matava à torto e à direito. Tinha um derramamento de sangue absolutamente brutal, absolutamente abjeto, né? Os poderosos oprimiam os fracos, tinha muito roubo, tinha gente que matava por prazer. Como eu falei pra vocês, eu li aquele poema satânico na aula passada, né? Que é um poema onde ele se orgulha do pecado de impureza dele e depois se orgulha do pecado de vingança dele e do assassinato dele e depois zoa de Deus, né? Então essa é a situação do mundo pré-diluviano, né? Aquele poema lá é só um exemplo. Satanismo e perversão espiritual. Gênesis 6 fala dos filhos de Deus que tomaram para si as filhas dos homens. Tradições antigas, como os do livro de Enoque, eles falam que são dos anjos rebeldes, né? Então falam que demônios, literalmente demônios, tinham uma influência muito forte nesse mundo de antes do dilúvio. Eles ensinavam feitiçaria, ocultismo,
incentivavam os pecados da carne, fomentavam a violência, ensinavam ali encantamentos, né? Induziam as pessoas também a irreligião, né? E um monte de coisas terríveis. Foi aqui, nessa cidade dos homens, onde se construíram as primeiras armas, né? Onde se tinha essa coisa de dominar, né? De matar, de conquista, de inveja, tudo que vocês podem pensar de pecado, essa galera fazia. Era terrível, terrível. Parecia muito o mundo de hoje. Só que o mundo de hoje, ele ainda tem um aspecto que Chesterton ele chama de um monte de virtudes loucas, né? Ou seja, tem coisas boas nesse mundo que ficaram loucas, ficaram tipo, absolutamente desconectadas daquilo que daquilo que deveriam ser. Então, tipo assim, é um amor exagerado pela natureza. Bem, a natureza é boa. É um amor exagerado pelo homem. O homem também é uma criatura, né? Então, o mundo moderno ainda tem um monte de coisa que veio do cristianismo, só que foi deturpado. Aqui não, aqui é tipo o anticristianismo, sabe? Aqui é a loucura total, pô. Tipo assim, o cara pegou, me xingou, eu pego uma faca e destruo a cara dele. É uma coisa assim, tá? É satânico, é literalmente satânico. Também a impureza, né? Não tem nem muito o que dizer. O pessoal era completamente pecavam de todas as formas contra os mandamentos de Deus, né? Então tinha muita impureza, luxúria, etc. Né? Bem, orgulho e apostasia também, né? Eles abandonaram Deus, como eu falei pra vocês, eles eram irreligiosos, né? Então eles não praticavam religião, apesar de saberem que Deus existe, apesar de terem recebido em algum grau, né, essa questão da existência de Deus, eles se negam a fazê-lo, né? Deus não é com eles, entendeu? Pelo contrário, eles riem da sua lei, né? Tá lá naquele poema. Bem, então é uma geração impura, blasfema, que zombava da santidade. E eles foram corrompendo os bons, né? Com o passar do tempo eles foram se misturando. E aí todo mundo se lascou. Todo mundo foi pro caminho do mal, né? Então era uma crise moral universal. Tá na Bíblia também. Viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra, e que todo o intento dos pensamentos de seu coração era só o mal continuamente. Então o pessoal não respeitava a lei natural, não respeitava a lei divina. A humanidade foi completamente corrompida. Não tinha mais justiça, pudor nem caridade. E a linhagem piedosa, né, que veio de Sete, se misturou com os ímpios e já não existia mais, né? Então era uma revolta espiritual universal. Então Deus justamente se irou contra essas pessoas, né? O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. São Tomás explica que essa ira divina é metafórica, porque Deus não sente... Deus não tem ira, né? Deus não tem sentimentos. Então isso é um modo do homem explicar o que se deu na mente de Deus, né? Mas é uma justa repulsa de Deus pelo pecado, né? E também um decidido castigo pelo mal dos homens. Então Deus decreta a extinção da humanidade rebelde, né? E o meio que ele escolhe para isso é um dilúvio. Destruirei da face da terra o homem que criei. Mas entra a misericórdia de Deus. Mesmo em meio à corrupção universal, Deus não destruiu sem advertência. Tem uma passagem da Bíblia que eu já me esqueci, mas eu acho que também é do Antigo Testamento. Perguntam para Deus, né, se tivesse um único justo em uma cidade completamente corrupta, o que ele faria? Ele disse então que pouparia a cidade inteira, né, por conta desse justo. Aqui se dá a mesma coisa com Noé, só que, né, ele não quis poupar porque não era justo aqui, né? Era uma corrupção tamanha que não tinha como ter misericórdia. Então, bem, só que mesmo assim Deus ainda quis ter misericórdia. Esse é o negócio. Não tinha como, mas essa é a justiça de Deus, né? Essa é o jogo entre a justiça e a misericórdia. A justiça manda que Deus nos puna o tempo todo, mas a misericórdia dele é tão grande que ele vai nos poupando, e ele vai nos dando tempo, e vai nos dando chance, e o tempo todo, até que chega no limite. E bem, meu filho, você esgotou o número de pecados que poderia suportar, né? Bem, poderia suportar, entre aspas. Bem, então Deus escolhe Noé para salvar o gênero humano, ou seja, a espécie humana, e também para pregar para essas pessoas, né?
Deus também mandou os sinais sensíveis, né, visíveis, ou seja, construiu uma arca gigantesca, como a gente já vai falar, e também as pregações. Enfim, e deu a chance de salvação, né? Ou seja, tá, vocês só fazem besteira. Porém, eu vou mandar um homem para salvar vocês, e eu vou mandar um meio de salvação para vocês, né? Então é uma figura de Cristo da Igreja Católica, né? Noé como o Cristo e a arca como a Igreja Católica, né? É indissociável, mas depois a gente fala desse simbolismo. Por que Noé foi escolhido? Vocês já devem imaginar, né? Lembrando, qualquer pergunta, me parem, tá? Por favor. Só levantar a mão aí. Ou falar mesmo, pode falar. Bem, basicamente porque Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, né? Noé andava com Deus. Justo e íntegro, temente a Deus, piedoso e cheio de fé. Bem, isso é evidente até quando a gente considera que, tipo assim, você já deve ter passado por uma situação onde vocês se sentem impelidos a pecar. Sei lá, o amiguinho lá tá falando que é muito, muito divertido desobedecer o pai de vocês em alguma coisa. E aí vocês, nossa, como eu queria agradar esse cara, ele é muito maneiro e tal, ele é radical e tal, eu quero ser legal, né? O ser humano, ele sente essa tentação, assim, de querer agradar ao mundo, né? De querer se enturmar. É meio que uma necessidade, assim. É uma coisa que também é fruto do pecado original. Então pensem agora Noé, que literalmente tinha contra ele bilhões e bilhões de seres humanos e não tinha ninguém como ele. Ele era o único que fazia a coisa certa. E ele se negava a todo custo de seguir aquelas outras pessoas. Ou seja, zero respeito humano. Fidelidade total a Deus. É uma coisa impressionante. É uma virtude muito grande. Isso é muito notável. Muito notável. Né? E também, toda a observância dele para com a lei natural e para com a religião natural é uma coisa também fantástica. Como diz a Bíblia, né? É contra o pensamento do mundo, é contra a lógica do mundo, né? Bem, então pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, preparou uma arca para a salvação de sua casa, né? Então Deus o elegeu para ser o novo pai da humanidade, guardar a tradição revelada, preservar a linhagem do Messias e a promessa da vinda do Messias, e ensinar os filhos do pós-dilúvio o culto verdadeiro. Tá? Quando que isso aconteceu? Bem, aqui um pouquinho de matemática. O dilúvio começou quando Noé tinha 600 anos. A gente já viu que Noé nasceu em 1056. Então o dilúvio foi em 1656. Tá? Esse foi o ano. 1656, depois, a partir da criação. Né? Se for pegar agora, no nosso tempo atual, isso deve dar mais ou menos uns 4.500 anos. Porque eu acho que Noé ele veio 2.000 anos antes de Cristo, né? 2.500 anos antes de Cristo. Então é 2.500 mais 2.000, né? Que é a nossa diferença para Cristo. Então, uns 4.500 anos atrás foi que isso aconteceu, tá? Lembrando, a humanidade provavelmente tem mais ou menos uns 6.000 anos, 7.000 anos, explodindo uns 10.000, tá? Eu sou dessa vertente que acredita que foi 6 ou 7, tá? 6 ou 7 mil, assim, 10 pra mim já é coisa demais, tá? E como a gente viu aqui na própria genealogia, não bate, entendeu? Parece muito que, bem, desde da idade de Adão a gente consegue voltar exatamente nesse tempo, né, que Santo Agostinho falava, de mais ou menos uns 6.000 anos, tá? Pergunta pra ele sobre os dinossauros aí. Dinossauro? Já vamos falar de dinossauro, relaxa. O Joseph gosta. E ele tá certo, cara. Dinossauro é uma das coisas mais fantásticas que existe. Que existiu. Beleza, então vamos falar agora da pregação de Noé, né? Noé é o arauto da justiça. Bem, Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, né? Que era o arauto da justiça. Isso tá na segunda carta de São Pedro, tá? Noé é chamado pregoeiro, ou arauto, né? Por quê? Porque ele foi esse cara que foi escolhido por Deus para alertar, exortar, advertir e tentar converter também as pessoas. Ou seja, não é só uma coisa, vocês vão morrer, entra na arca, não. Mudem de vida, vocês vão pro inferno, né? É tipo isso, tá? Então, bem, toda a sua vida foi um exemplo de obediência constante, né? A Deus, tá? Quanto tempo Noé ficou pregando? Aí entra outra coisa fantástica sobre a misericórdia de Deus. Pessoal, Noé
Desde que Deus falou com ele, Noé demorou 120 anos. Só isso. Noé só ficou pregando por 120 anos, só isso, tá? Ele ficou falando pra todo mundo, pessoal, vai acontecer, acreditem em mim, por favor, mudem de vida. Deus está chamando vocês para uma vida superior, para uma vida melhor, uma vida mais feliz e para a eterna bem-aventurança. Por favor, se convertam. Pare de matar o amiguinho do lado, pare de ser um lixo humano, né? E vem pra arca aqui, senão tu vai morrer. 120 anos falando isso. 120 anos é tempo pra caramba. Por que demorou 120 anos? Bem, primeiro pela misericórdia de Deus, né? Segundo, creio eu, pela própria santificação de Noé, né? Então, para testar se Noé seria persistente, seria resiliente, seria esforçado, se daria o melhor de si cada dia durante 120 anos. E também, um aspecto técnico. Quem que construiu a arca? Foi Noé sozinho? Não, não foi. Mas ainda assim foi pouquíssimas pessoas, porque foi ele e os 3 filhos. 4 pessoas, e um era velho já, Noé já era mais velho. 4 pessoas, construindo uma arca gigante, a gente já vai falar do tamanho desse negócio. Então demorou muito, tá? 120 anos de pregação. Isso é uma pregação de palavras, mas também de gestos. Ou seja, ele estava construindo a arca. Por que que alguém ia mentir pra ti se o cara tá fazendo negócio, cara? Então, né, acusaram Noé de um monte de coisa, vocês já vão ver. Bem, o conteúdo da pregação era mais ou menos assim. Noé estava denunciando a idolatria deles, a magia demoníaca que eles faziam, né, o satanismo, o ocultismo, a bruxaria. Ele também estava denunciando a impureza deles, a violência, as guerras, os assassinatos, a perversão dos costumes, o orgulho e a impiedade, né? A irreligião. Então tem uma frase simulada aqui, né? Vós vos desviastes do Deus verdadeiro, voltai enquanto há tempo. Então Noé também chamava eles à conversão, ele oferecia o perdão de Deus, né, mediante o arrependimento, chamava a retidão, justiça, castidade, temor de Deus. Ele proclamava que viria o castigo universal, as águas iam cobrir tudo, e só os justos seriam salvos, e os justos entrariam na arca, né? E por fim, ele também falava da revelação, né? Como eu já falei, eu estou até me repetindo aqui, mas a revelação do refúgio, né? Ou seja, da salvação, é a arca, né? E a arca é justamente o que figura a igreja, etc. Tá? Bem, a construção da arca e sua relação com a pregação. A construção da arca é um gesto visível de pregação. É um sinal escatológico, tá? Ou seja, escatológico quer dizer, é um sinal do fim dos tempos, né? Uma coisa que remete a uma catástrofe futura, né? Então, pessoal, tá aqui, ó. Tá aqui. E a reação do povo você já deve imaginar. Nosso Senhor falou no Evangelho de São Mateus o seguinte: os homens comiam, bebiam, casavam-se, até que veio o dilúvio. Ou seja, os homens não queriam saber de Deus, até que veio o castigo, né? Então, bem, o pessoal ridicularizou Noé, ignorou Noé, odiou Noé, né? É normal que quando a gente não entenda alguma coisa, a gente odeie isso, né? Normal não, é uma consequência do pecado, né? Mas é bem comum que aconteça, né? E quem é que fez isso? Quem é que ridicularizou? Quem é que ignorou? Quem é que odiou? Todo mundo. Só bilhões e bilhões de pessoas, só isso, tá? Toda a humanidade fez isso. Toda. Tá? E provavelmente até membros da própria família dele. Não os filhos, não as esposas dos filhos, nem a dele, mas os que vieram antes dele. Provavelmente até essas pessoas negaram, né? Como vocês podem ver ali na genealogia, a morte do vô dele e do pai dele é no mesmo ano do dilúvio, né? Então, assim, não estou afirmando isso. Pode ter acontecido deles ter morrido antes, mas é uma possibilidade também, tá? E eles rejeitaram por orgulho, cegueira espiritual, né? Apego ao mundo. Então, tipo assim, não, que ia acabar o quê? Eu vou ficar aqui na minha vidinha, pô, me converter, mas daí eu vou perder não sei o quê, né? Eu vou perder a minha felicidade, entre aspas, meus prazeres e tal. Deus não vai nos castigar, Deus é amor, né? É o que se fala hoje em dia, né? Não, Deus nos ama, Deus não castiga. Tá bom, meu filho, então tá. No juízo final a gente se vê, vamos ver, né? E é isso, orgulho, apego, desprezo do juízo de Deus, apego ao pecado. Então, existe um fracasso exterior de Noé, né? Porque em 120 anos, só 8 pessoas se salvaram, e uma era ele mesmo, né? Então ele, a esposa, os filhos e as esposas dos filhos, e ninguém mais.
Todo mundo preferiu o pecado do que a salvação, né? E Aristóteles dizia, o homem é escravo pela própria natureza. A maioria das pessoas são escravos pela própria natureza, entendeu? Ou seja, a gente é inclinado ao vício, a gente está propenso à maldade, e foi isso que aconteceu aqui, né? Então 120 anos, nenhuma conversão registrada, nenhuma conversão não só registrada, mas não aconteceu de fato, tá? Isso nos ensina que a verdade não depende da maioria, né? A justiça de Deus é paciente, mas ela tem limite, e que a Igreja Católica é como a arca. Poucos entram, mas só nela há salvação. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, e quem não vier já está condenado, né? A Arca de Noé é uma figura da Igreja Católica. Tenham muito em mente isso, tá? E por que Cristo escolhe São Pedro? Porque São Pedro é o dono do barco. São Pedro é o dono do barco. É o dono dessa arca que é a Igreja Católica. Ele era o dono do barco, ele era o pescador, né? Bem, então tem aqui, se vocês quiserem abrir o Coda, tem uma imagem de Noé pregando, né? E as pessoas ali com uma cara totalmente perversa e satânica, rindo dele, ou tendo raiva dele, etc, né? E simplesmente o pessoal nem aí, né? Nem aí. Então é isso. Acho que eu já falei suficientemente sobre simbolismo da arca, né? E essa é a dimensão cristológica. Tenham em mente isso. Noé é uma figura de Cristo, tá? É um tipo de Cristo. O Antigo Testamento está cheio de tipos de Cristo. O Antigo Testamento inteiro é uma figura do Novo. E só se pode entender o Antigo com base no Novo. E Noé também aqui é um outro Cristo. E a arca aqui é uma outra igreja. É um tipo, tá? É uma figura. É um símbolo. Certo? Alguma pergunta até agora? Sim. Pode falar. Eu vi que tinha uma imagem mais pra baixo ali. E tinha 4 pessoas. Na verdade tinha 5. Noé e mais 4. Mas não eram só 3 filhos? Sim, são só 3 filhos, então a imagem tá errada. A não ser que um ali seja uma mulher e a gente não esteja entendendo, né? Mas sim, são só 3 filhos, tá? É ele e 3 filhos, eu não sei quem é essa pessoa ali. Tá, mas pode ver que só tem 3 com a mão na massa, né? Aquele outro ali, eu não sei o que tá fazendo, aquele de roxo ali. Não sei o que tá fazendo. Tá? Beleza. Vamos voltar aqui. Então, por fim, só mais um simbolismo, né? A arca também é a cruz, né? Porque a arca é o meio de salvação, assim como a cruz é o meio de salvação. Assim como a arca é feita de madeira, a cruz também é o lenho da salvação, né? E é isso. É o pequeno número dos fiéis, né? O pequeno número dos eleitos. Tá? Cristo, Noé, então, assim como Cristo, não veio condenar, mas salvar. Só que ele veio pelos seus e os seus não o receberam, como diz o Evangelho de São João, que a gente reza em todas as santas missas no final, né? Então, ok, pessoal. Eu vou tomar uma água aqui, porque agora é a parte molhada da história, né? Então tá. O dilúvio. O dilúvio é narrado aqui de Gênesis 6 a 9, tá? Bem, a gente já viu então a corrupção da humanidade, essa foi a causa, né? A gente agora vai ver qual que é, um pouco mais aprofundado, a missão de Noé. Deus escolhe Noé por sua justiça para salvar o gênero humano, né? E para também preservar ali os animais, certo? E também, claro, mas o principal é sempre o espiritual, né? Então, ser aquele que preserva, depois da limpeza da terra, a promessa do Messias, que é a coisa mais importante de toda a história. O eixo da história, como a gente vai ver nas aulas futuras, o eixo da história é o nascimento, a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A encarnação, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo é o eixo da história. Tudo que veio antes e tudo que veio depois circunda esse momento central, de alguma forma. Essa é a coisa mais importante que já aconteceu. Tá? Então, enfim, que fique claro isso, tá? Que fique claro isso. Então, por isso que Noé tinha que guardar essa promessa. Tinha que guardar essa profecia da vinda do Messias, né? Tá? E também, claro, preservar a religião natural, etc. Enfim. Então, quais foram as instruções que Noé recebeu? Bem, vamos ler a Bíblia, né? Abre aspas, então, da Bíblia. Faze para ti uma arca de madeira resinoso. Gofer. Gofer seria mais ou menos acho que seria tipo o cedro, né?
Acho que é uma árvore extremamente resistente. E não só resistente, como extremamente resistente à água. Só para vocês terem noção, existe até os dias de hoje caixas d'água. Sabe o que é caixa d'água, né? Sim. Então, caixas de água feitas dessa madeira, 200 anos. A galera tá usando ainda. E o negócio não apodrece de jeito nenhum. Não apodrece. O negócio é muito bom. Ele resiste muito à água, né? Então provavelmente foi essa espécie ou alguma espécie que derivou dessa depois do dilúvio, né? Tá, então Deus mandou que usasse essa madeira. Repartirás a arca em compartimentos e as untarás de betume por dentro e por fora. E eis como a farás. 300 côvados terá o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma clarabóia é uma janela, tá? E a contemplarás com um côvado acima. Por-la-ás do lado a porta da arca. Farás um andar inferior, um segundo e um terceiro. Então aqui a gente já pegou toda a estrutura do negócio. Só uma coisa importante também sobre o material que Noé usou, né? Ele então pegou essa madeira super resistente e usou piche. Você sabe o que é piche? A gente já viu, mas não sabia o que era. Então, piche é basicamente também é um antimineral, né? Como a gente já viu lá na aula da árvore de porfírio, que Noé pegou para revestir, né? É uma coisa meio viscosa, assim, é um líquido meio viscoso. E ele revestiu tudo por dentro e por fora, ou seja, para não entrar água de jeito nenhum, cara. O negócio é blindado, tá? E isso se usa muito. O piche e variações do piche se usam hoje para fazer estradas, tá? Asfalto, tá? Então, para vocês terem uma noção, assim, o negócio é bom mesmo. Então, bem, a Arca de Noé é um projeto mastrodôntico, que fica muito claro, tá? É catedrático, é complexo, é robusto e é gigantesco. Gigantesco. A necessidade técnica, assim, a capacidade técnica que é necessária para fazer isso é imensurável, tá? Só que tem um detalhe: Noé era um fazendeiro. Ele não sabia nada sobre construir barco, sobre construir arca, sobre física, sobre náutica, mas ele teve que aprender. Então percebam aqui também como outro aspecto da justiça de Noé é justamente esse esforço diário de dar o seu melhor para fazer a coisa mais perfeita para Nosso Senhor, tá? Então ele aprendeu tudo do zero, cara. Deus veio para ele e falou: ó, é uma arca gigantesca e faz aí, entendeu? E ele foi lá e fez. E ainda ensinou os filhos dele a fazer para ajudar ele, tá? Impressionante. Então, outra coisa importante, vocês devem, quando vocês pensam no barco, uma das coisas mais centrais do barco são as velas, né? Ou o motor e ali como é que chama? O mastro, né? O mastro, que é por onde por onde se dirige o navio. Só que a arca não foi feita para navegação, foi feita para flutuação. Ou seja, qual que era a ideia de Noé? Bem, eu tenho que fazer esse negócio não afundar, ponto. Eu não vou dirigir, Deus vai guiar. Eu só tenho que flutuar, foi isso que Deus mandou, né? Então o fato dessa construção, justamente por toda a complexidade disso, envolve um monte de conhecimentos físicos, náuticos, de engenharia, de construção e até de arquitetura, né? Bem, e pela pouquíssima mão de obra dele, então ele demorou, né, esses 120 anos. Notem, por favor, que hoje em dia, depois do dilúvio, né, as condições terrestres mudaram. Então, tipo assim, 120 anos, um monte de madeira parada, pegando sol, isso aí vai apodrecer, né? Então, lembrem que naquele mundo tudo era mais perfeito, né? Assim como os caras viviam 900 anos, as coisas duravam muito mais. Então, assim, é muito provável que a madeira também participava dessa questão de poder durar muito, né? Mas como eu falei pra vocês, tem um negócio lá, tem uma caixa d'água que está constantemente em contato com a água durante 200 anos e não apodreceu. Então essa madeira é realmente especial, né? E ela ainda foi coberta pelo piche. Então, tipo assim, ela estava mais ainda protegida do sol, tá? Que geralmente é o que faz as coisas irem perdendo essa força, né? Essa vitalidade. Que era preto? Tá? Então, bem, vamos ver o que mais. As medidas, lembrando, a gente falou côvados, né? Mas para que não fique tão abstrato para vocês, côvados são 135 metros de comprimento, tá? Um côvado é 45 centímetros. É mais ou menos isso aqui, ó. Vocês estão olhando a câmera? É da ponta do meu dedo do meio até o meu cotovelo.
Isso é um côvado, tá? Então, Deus mandou que tivesse... Quando ele diz um côvado, é isso. Então ele mandou vários côvados. Então é desse meu braço pra frente. Muito grande. E convertendo pra nossa métrica de hoje em dia, é 135 metros de comprimento. Ou seja, da ponta do barco até a cabeça, até a outra ponta do barco, tem 135 metros. Cara, isso é muito grande. 22 metros e meio de largura, ou seja, de uma lateral onde fica a porta até a outra lateral onde não tem porta, são 22 metros. E a altura, né, que é do chão ao teto, são 13 metros e meio. 13 metros e meio é maior do que um prédio de 4 andares. Peguem a casa de vocês e façam o dobro dela. Essa era a altura da Arca de Noé, então é tipo uma coisa assim. Caramba, é muito alto, tá? É assim. Bem, depois a gente vai ver também umas imagens comparando ela com outras coisas. Então, nós usamos essa madeira, esse piche. Lembrando, ele teve que construir cozinha, teve que construir lugar pra dormir, porque ele ia ficar mais de... Ele não sabia quanto tempo. Aí tem outro aspecto da fé de Noé. Ele não fazia ideia de quanto tempo ele ia ficar lá. Então ele fez tudo com a maior dedicação possível. Tipo assim, dobrou a comida do melhor jeito possível. Deixou o jeito mais eficiente possível, porque ele não fazia ideia de quando ia acabar. Ele só confiava em Deus. E essa é outra virtude do cristão. A confiança em Deus a todo custo. Cara, deixa Deus te conduzir, cara. Não tem que temer. Nosso Senhor disse que... Tem aquela parábola dos pássaros, né? Que os pássaros não têm medo de ficar sem o alimento do dia seguinte, né? Então, era basicamente isso. É um testemunho de fé de Noé, né? Mas, como ele não sabia, então ele se dedicou pra caramba. E juntou o máximo que dava, né? Então, ele fez estábulos, né? Pros animais. Ele fez armazéns de comida pros animais e pros homens. Fez armazenamento de água. Fez dormitórios humanos. Fez cozinha. Fez lugar de convivência. Estradas. Ele também... Estradas não, né? Mas os corredores. Ele fez buracos para que entrasse luz. E para que eles pudessem ver o céu, né? Para ver se estava chovendo ainda. Para poder ver as estrelas. E também ver, né? As águas, como é que tá. Será que já tá secando, né? Enfim. E provavelmente tinha um oratório, né? Um homem muito piedoso não ia ficar sem um lugar para rezar, né? Bem, rezar pode ir em todo lugar, mas eu imagino que ele tenha feito algo especial para isso também. Bem, então, pra gente pensar também na dedicação de Noé, imagine o seguinte. Claro que a providência de Deus jamais ia deixar isso acontecer, mas vejam. Imagina, tipo assim... lembrando, não foi Noé que fechou a arca, tá? Foi Deus que fechou a arca. Deus fechou a arca, né? E agora Noé está, digamos assim, pelo seu trabalho, pelas suas mãos. Aí chega lá o Jafé, né, que era o filho mais inteligente, e fala assim, pô, ô pai, a gente esqueceu aquele pilar lá embaixo, né? Já era. Acabou. Né? Cara, em um dia a arca afunda, tudo foi pelos... Entendeu? Acabou. Né? Então, percebam a atenção de Noé, a dedicação para fazer tudo milimetricamente. Imagina o quanto ele não revisou, ponto por ponto, durante 120 anos. Então, assim, é um exemplo de virtude quase máximo. Noé, assim, deve perder pra São José, entendeu? Mas, assim, tá poucos na frente dele. Tá? Então é isso. Esforço máximo, busca da perfeição e cautela total. É zero aquela cultura do esforço mínimo, né? Do tentar acabar o mais rápido possível para eu poder aproveitar. Não, cara, não tem isso, entendeu? É a vontade de Deus e eu sou um homem e eu me sacrifico por Deus. É isso. É a virtude. Isso é a verdadeira virilidade, tá? Então tinha os andares também, né? Cada tipo de animal ficava em um andar, muito provavelmente, né? Tem que separar, né? O dinossauro da galinha, né? Faz todo sentido que separe. Então agora a gente vai falar da questão que mais deve suscitar dúvidas para vocês e que a gente vê muitos ateus aí falando por aí, né? Para tentar refutar o mito da Arca de Noé. Então o que a gente vai fazer hoje é macerar, destruir todos os ateus, tá? Só me dá um segundo. Vamos destruir esses otários. Vamos lá. Então tá. Foi comprovado cientificamente que a arca poderia suportar 125.280 animais do tamanho de uma ovelha. Vocês já viram uma ovelha pessoalmente? Não sei não. Sim. Então, já viu? Uma ovelha não é um bicho pequeno, tá?
Uma ovelha, não, claro, é um bicho médio, vai, é um bicho de porte médio. O quê? Eles nunca viram, não. Nunca viram uma ovelha? Então, uma ovelha, eu não sei se vocês vão ter uma noção, mas... Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar pra vocês. Uma ovelha deve ter mais ou menos esse tamanho aqui da minha... Entre o meu armário e a minha parede. Isso aqui é tipo... Deve ser quase 2 metros, assim, sabe? De comprimento. Daqui até aqui. Não, 2 metros deve ser muito, mas tipo 1,80 m, 1,90 m, sei lá. Ovelha não é um bicho pequeno. Inclusive se ela fica gorda e adulta, tá? Daí é maior ainda. Tá? Mas é um bicho robusto. Se tu mata ele, tu tem carne pra muito tempo. Tá? E ainda tem todo o aspecto da lã, né? Que dá mais volume ainda. Então, pensem em 125 mil desses bichos. Cara, é muita coisa. Eu não sei quantos estádios de futebol tu pode lotar com isso. Eu não sei. Mas é muita coisa, tá? É coisa pra caramba. Bem, o Noé construiu um navio maior do que todos os navios que existiram durante 5.400 anos. O primeiro barco que superou Noé foi no século passado. Foi um navio de guerra lá, não sei o que lá, esqueci o nome. O Titanic também superou, só que não, o Titanic afundou, então faz o L. Mas teve um que era maior que o Titanic também, que passou a Arca de Noé, mas... Cara, Noé foi o campeão mundial, assim, ó, durante um tempo quase toda a existência da humanidade aí, né? Ele construiu um negócio muito grande, muito grande, inimaginável, tá? Bem... Agora vocês podem baixar para aquelas imagens do tamanho da arca, tá? E fiquem contemplando esse treco aí. É muito grande, muito grande. Eu fiquei muito tempo procurando essas imagens aí. Bem, um simbolismo antes da gente olhar, né? A forma retangular estável é a firmeza da fé. A ausência de leme, ou seja, não tem como dirigir, Deus conduz, né? Não tem velas e não tem remos, então a gente confia na providência. Esses 3 andares, eles podem simbolizar tanto a Santíssima Trindade quanto as 3 classes de pessoas na igreja, né? O clero, os religiosos e os leigos, quanto também as 3 fases da vida espiritual, né? A via da purificação, da contemplação, eu acho, e da união, né? Enfim, tem um monte de simbolismo, né? O número 3 é o número de Deus, então é o número que mais existe simbolismo com. É a barca de Pedro, a igreja católica e a além da salvação. Então agora vamos olhar esse negócio gigante aqui. Essa é a Arca de Noé, vocês estão olhando aí? Sim. Então, essa é a Arca de Noé. É a maior embarcação que existiu durante a maior parte do tempo da humanidade, tá? São vários e vários prédios. Eu acho que se tu deitar... Deixa eu pesquisar aqui. ChatGPT é mais rápido, né? Qual o tamanho do Empire State? Vocês conhecem o Empire State? Não. O Empire State é o prédio mais alto de Nova York. Foi o maior prédio do mundo durante muito tempo, eu acho. É tipo assim, quando vocês pensam em Nova York, é aquele prédio que vem na cabeça, né? Ele é assim e ele tem uma pontona, assim. Ele é muito alto, ele é muito grande. Eu acho que se tu deita aquele negócio, fica do tamanho da Arca de Noé. E é o maior prédio do mundo. Cara, é insano demais. Mas vamos deixar o GPT falar. Não, do mundo, que já foi do mundo, mas hoje eu acho que os árabes loucos lá já fizeram um negócio maior. Não sei, mas já foi. Com certeza já deve ter sido, cara. É uma coisa muito grande. Muito grande. Não sei se tu deitar a Torre Eiffel, talvez seja maior que a Arca também. Não, talvez seja menor que a Arca, eu não tenho certeza. A Torre Eiffel é maior que as pirâmides do Egito, né? Mas eu não sei se a Arca é maior do que a pirâmide do Egito. Eu acho possível. Pode falar. Eu acho que é o Burj Khalifa, não é não? O maior do mundo. Deve ser. É um árabe, né? Então, provavelmente. Mas enfim, é uma coisa muito gigantesca. Isso aí é pra vocês terem noção de altura, das proporções, né? Tem ali uma imagem onde tem um ser humano ali, né? E tem os vários andares e tal. Eu acho bem interessante. Mas a melhor imagem de todas é a do avião, cara. Olha aquilo, cara. Tem um avião e ela é simplesmente o dobro do tamanho do avião, cara. O dobro de um avião. Impressionante. Mais que o dobro do avião. Um elefante ali, ó, do lado dela não é nada. Que louco, né?
O ser humano ali, imagina, se cabe tudo isso de ovelha, imagina quantos humanos cabem de pé, deve ser tipo 300 mil humanos. Muito grande. Muito, muito grande. Tá? Vamos ver se o GPT já respondeu. Não, travou essa desgraça. Muito ruim. Vou usar o Grok agora. Bem, então tá. Noé, depois que terminou de construir essa arca, né, com toda a dedicação do mundo, ele foi avisado, né, Deus falou pra ele que daqui uma semana ia chegar o dilúvio. Então ele já entra uma semana antes mesmo e ele presencia aquele milagre, né, que é aquela multidão de animais que entra pra dentro da arca. Cara, é uma multidão, a gente já vai falar dos números aqui, né, mas olha, basicamente é uma coisa que vocês nunca viram na vida. E pensa, não é só em número, mas é em tipo. Então, tipo, é cada coisa mais especial e mais interessante que a outra, cara. Entendeu? Tem um T-Rex ali, depois tem um tigre enorme, depois vem um leão e depois vem um T-Rex. Cara, brutal, cara. Brutal. É uma coisa, assim, fantástica. E ele viu isso. Imagina um homem ver isso, cara. E é Deus pegando... Deus moveu os animais até ali, né? Então tá, vamos falar agora da matemática. Matemática. Ah, Arthur, como é que vai caber tanto bicho nesse negócio? Então, a gente já falou que cabe muito bicho. Cabe 125 mil ovelhas. Cabe muito, muito bicho. Cabe muito bicho. Tá? E já vamos tirar algumas objeções aqui. Ah, como é que vai caber um elefante e um dinossauro? Então, quando o bicho é muito grande, é só levar um bebê. Por que não, né? Bem, um bebê de elefante deve ter o mesmo tamanho de um cachorro. De um cachorro, de um bulldog, não, de um Pastor alemão? É um pastor alemão, os maiores lá, né? Um Doberman, etc. Então, tipo assim, quando é muito grande, quando é um dinossauro, leva um bebê. Todo mundo faz isso. Por que não pode fazer isso? A Bíblia está dizendo que não foi isso? Não, a Bíblia não está falando nada. Então, não é nada impossível que tenha sido feito isso. Tá? Outra coisa. Agora vamos para a parte do cálculo mesmo. Quantos animais existem hoje? 1 milhão, espécies no caso, né? 1.250.000. Coisa pra caramba. Só que Deus disse assim, ó. Vai entrar na água aqueles animais que tiverem fôlego de vida. Ou seja, aqueles que rastejam pela terra, né, que andam pela terra e que têm fôlego de vida. Ou seja, 2 critérios. Primeiro, não ser aquático. Segundo, respirar por pulmão. Não pode respirar por traqueia, não pode respirar pela pele, tem que respirar pelo pulmão. Se tem pulmão, tá na arca, tá? Ou seja, desses 1.250.000, e podem acompanhar essa parte da matemática ali, que eu escrevi esse cálculo, a gente já começa descartando 950.000, que é praticamente 1 milhão. Ou seja, só sobrou 300.000. E desses 300.000, a gente tira 270, que são peixe. Aquela esponja lá que eu falei pra vocês, que vocês acharam que era uma planta. Tira todos esses peixes, essas esponjas, esses bichos da água. E só vão sobrar 30.000. Ou seja, percebem que aqui já ficou super fácil de compreender a Arca de Noé? Ah, só aqui, cara, já estava resolvido. Ah, então cabe 125.000 ovelhas. Ora, são 30.000 animais. Se a gente fazer vezes 2, né, que é o casal, né, um homem e uma mulher, então dá só 60.000, ainda tem o dobro de espaço. Não é bem assim, porque Deus pediu que dos animais puros fossem 7 casais e não só um. Então a conta ia explodir. Ainda assim ia dar errado a conta aqui. Mas vamos explicar o porquê que não vai dar errado. Bem, desses 30.000, 9.960 são aves, 8.240 são répteis, 6.200 são anfíbios e 5.420 são mamíferos. Bem, então como a gente já falou, né? Tem toda essa questão do vezes 7, alguns são vezes 7, alguns são vezes 2. Então a conta ia explodir, mas, como a gente já falou na aula anterior, nas aulas anteriores, na verdade, Deus não botou um bulldog alemão, um bulldog inglês, um bulldog francês, ele não botou cada tipo de cachorro. Deus botou um cachorro só. No caso, 7 casais de cachorros, mas um só tipo, tá? Por quê? Porque existe uma coisa que se chama diversidade genética, né? O ser humano, Adão e Eva, tinha a capacidade genética de gerar um africano, um indígena, um chinês e um europeu. Tudo isso dentro do gene de Adão. E o exemplar de cachorro, da mesma forma,
teve a capacidade de gerar essas 50 espécies de cachorro que a gente vê hoje. O exemplar de elefante gerou todos os elefantes. O elefante africano e o elefante da Índia. Um elefante só, um casal de elefante só, no caso. Enfim, vocês entenderam. Um tipo gerou vários, né? Então, um tipo de lobo, um tipo de cachorro, um tipo de elefante, um tipo de cada coisa. Então, a gente vai pegar esse número gigantesco aqui, desses 30 mil, e vai conseguir reduzir de um jeito tão grande. Ou seja, se um cachorro pode virar 50, a gente pode reduzir esse número até um número aproximadamente 1000. Aproximadamente 1000 espécies entraram na Arca de Noé. Entre dinossauro, entre tudo, 1000. Apenas 1000. Então vejam como Deus é maravilhoso. Porque 1000 conseguem originar quanto que é? 1.250.000. Cara, é muita coisa, cara. É muita coisa. Muita coisa. Na verdade, eu errei, né? No caso, esses 1000 geraram 30 mil, né? Porque a gente descartou os outros. Mas 1000 gera 30 mil. Cara, isso é... Se vocês põem na calculadora isso, a conta certa... Ah, meu Deus do céu, cara. É insano. Tá? Então pense assim, todo tipo de passarinho que vocês veem, que vocês estão vendo, teve um só. Tá? Teve um só. Então... loucura. Totalmente loucura. Tá? Então foi isso que Deus fez. Ele pegou um tipo básico de cada coisa que a gente vê hoje, né, que dá mais ou menos uns 1000, e juntou na arca. Agora sim a gente vai fazer a conta. Agora sim a conta de vezes, né? Então, é 1 para os animais impuros, daí fica 1, esse 1 vezes 2. Para os puros fica 1 vezes 7. Então, nessa conta, né, ou seja, 7 casais de animais puros e um casal de animais impuros, tu vai chegar em mais ou menos um número de... Quanto que é essa conta mesmo? Peraí, que o professor também se perde. Vai chegar mais ou menos em 20 mil. Tá? Ou seja, entre macho e fêmea, né? Ou seja, cada casal, né, é um par, né? São 7 pares, então são 14 animais. É um par, então são 2 animais. Se tu faz toda essa multiplicação, a gente chega em 20 mil. Se a gente chega em 20 mil, a gente vê que ainda está sobrando espaço para mais ou menos 100 mil ovelhas. Ou seja, estava sobrando espaço. A Arca de Noé não só é possível, como estava sobrando muito espaço. Tá? Basicamente isso. Então Noé tinha espaço suficiente para ter sua cozinha, ter sua área de convívio, seu oratório, seus reservatórios imensos de comida e de água, né? E para abrigar um monte de elefante, um monte de dinossauro, tinha como. Era perfeitamente possível. Tá? E foi assim que aconteceu. Então é isso. Por o escândalo dos descrentes, né? Faz o L. É perfeitamente possível a Arca de Noé, cientificamente comprovado, chora, tá? Sobre a questão alimentar, né? Então eles levaram muito alimento para os animais e para eles. Então eles tinham também que se preocupar com a questão da hidratação, né? E como vamos dispor, né? Ou seja, quem fica em cima e quem fica embaixo. Bem, quem fica embaixo são os animais maiores, aqueles mais carnívoros, né? Tipo assim, o ursão da quebrada, o tiranossauro rex, os bichos grandes, os bichos mal, né? Por que fica lá embaixo? Bem, por um motivo muito simples. É muito mais fácil a gente lidar com esses bichos se eles estiverem mais cansados. E como é que isso funciona? Pessoal, pense o seguinte. Você sabe qual que é a temperatura do oceano? Lá no meio, não no mar, tá? Não na praia. Lá no meião. Uns 6 graus. 10 graus. Pensa isso e agora... tem quantos côvados de altura? Tem quantos metros de altura? 23 metros de altura. Pensem que assim, ó, dos 3 andares que tinha na arca, 2 estavam abaixo da água. Então mais ou menos uns 15 metros para baixo da água. Era aí que estavam os leões, os dinossauros, tudo. Cara, os ursos e tal. Existe uma coisa que se chama hibernação. Hibernação, digamos assim, é um modo de... É tipo... Sabe o modo repouso do computador? Tipo assim, desliga a tela e fica em segundo plano. Tipo, tá baixando as coisas, mas tipo, tá tudo apagado. Então, é mais ou menos isso, né? O batimento cardíaco desacelera. Eles começam a crescer menos. Eles têm praticamente nenhuma fome. Eles geram muito menos resíduos, né? Fezes, sei que vocês me entendem.
Porque, cara, eles estão dormindo durante meses e meses e meses. E por que eles estão dormindo? Bem, porque tá um frio do caramba, né? Tu tá embaixo, tu tá 15 metros abaixo da água, cara. Ou seja, tu nadou, sei lá quantas casas, tu nadou tipo um prédio de três andares pra baixo, aqui ó, na braçada, né? Pra baixo e tu tá ali. É um escuro total. É um escuro total. E é muito gelado. Então o pessoal começou a dormir, né? Os bichos dormiram. E isso facilita muito pra Noé, né? É outro fator que prova que a Arca de Noé é possível. Bem, se os bichos estão hibernando, cara, eles têm que comer pouco, eles têm que beber pouco, eles não causam problema, tem que limpar menos cocô, entendeu? Pô, o negócio é assim, cara. Então, vocês podem também estar se perguntando, e os animais carnívoros? Nossa, eles vão erradicar com os herbívoros e acabou. Não. Não existe um animal 100% carnívoro, tá? Quando o bicho tá com fome, quando o bicho precisa comer, ele come planta também. Vocês já viram quando o cachorro tá com dor de barriga que ele come grama? Então, vocês já viram que leão, quando tá com muita fome, ou tigre, não me lembro, mas ele vai lá e arranca a casca da árvore e começa a comer? Então, pô, carnívoro comendo planta. É isso aí, entendeu? Lembrando, os seres humanos não comiam carne antes do dilúvio, tá? Não era permitido. Por quê? Porque antes do dilúvio, a vida vegetal ainda era muito forte, né? Era tudo muito abundante. Então tu pegava uma mega maçã lá, gigantesca, cara, aquilo ali era teu almoço, cara. Tranquilo, entendeu? Aquilo lá te dava todo o vigor necessário, igual no Jardim do Éden. Claro, um pouco abaixo, né? Mas, pô, muito forte ainda. Tudo naquele mundo era muito forte, tá? Então é isso. A questão dos puros e impuros, né? O que é um animal puro? Bem, são animais de casco fendido e que ruminam, tá? Ou seja, tudo que parece um boi, uma ovelha, uma cabra, um viado, um veado, um veado, um gado, etc. E também pomba, galinha, né, passarinho, essas coisas assim, toda ave que come semente, que come grama e que não caça, né? Tipo, águia é um animal impuro, mas a pomba não é. A pomba é um animal purinho, bonitinho, né? A pombinha branca e tal. Não é essas pomba gorda, desgraçada que tem na cidade, tá? Pomba branquinha e tal. Bem, e também peixe com escama e barbatana. O que é um animal impuro? São os que não ruminam e os que não têm casco fendido. Então, tipo assim, por que o porco é um animal impuro? Porque ele não rumina. Por que o camelo é um animal impuro? Porque ele não tem o casco fendido, né? Coelho, lebre, etc. Não pode comer corvo, não pode comer abutre, né? Pô, esses bichos comem carne, então não pode. Répteis e insetos rastejantes, não podia comer cabra. Não podia comer dinossauro. Não podia comer jacaré. Não podia, tá? Só podia comer vaca, essas coisas. E no caso, nem podia, tá? Ainda. Só pôde comer depois quando a gente vai ver. Mas podia sacrificar. Deus aceitava o sacrifício de ovelha, vaca, boi, cabra e tal, mas não aceitava dos impuros. Depois Deus ainda vai permitir que sejam comidos os puros. E é justamente para isso que Deus permite. Porque, bem, Noé, quando a gente já vai ver, a primeira coisa que quando ele sai da arca é fazer um sacrifício. Então ele mata um de cada animal puro. Poxa, se ele matasse um de cada animal puro e tivesse um só casal, então todos os animais puros iam ser extintos, pô. Né? E se Deus permite que ele passasse a comer depois do dilúvio, então como é que ele ia comer alguém se só tinha um par, né? Não ia dar, pô. Então Deus mandou que dos puros se levassem 7, né? Até para os animais carnívoros poderem comer, né, também e tal. Então é por isso que os impuros são um casal só e os puros são 7, tá? Porque uso litúrgico e uso de alimentação. Entrou dinossauro, Arthur? Bem, como eu já falei pra vocês, ninguém sabe se entrou um dinossauro. Mas é bem possível que sim, né? Por exemplo, tem um relato lá no livro de Jó, que é depois do dilúvio, né? Que ele está descrevendo um bicho que tem uma cauda que parece um cedro, ou seja, uma madeira de mais ou menos 5 ou 4 metros e que é super dura. Que bicho que tem uma cauda desse tamanho, cara? Me digam, por favor. Lembrando, 5 ou 4 metros são 2 casas, são 2 andares de casa. Que bicho tem uma cauda desse tamanho, cara? Então assim, provavelmente entrou, é bem possível que tenha entrado, mas ninguém sabe. Não tem como saber, tá? Mas eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Então é isso, agora a gente já sabe tudo sobre a Arca de Noé, como é que funcionava. Eles alimentavam os bichinhos, até aqui uma imagem deles dando comida pros animais e tal. A gente já sabe que essa imagem tá meio errada, porque provavelmente os carnívoros estavam lá embaixo e os herbívoros aqui em cima e as aves lá no topo, né? Então é isso.
Então agora, pessoal, começa a desgraça mesmo. Deus então abre as comportas do céu e da terra, né? Ou seja, lembra que tinha aquele sistema de irrigação, ou seja, tinha aquela água que vinha do chão, né? Então, essas aberturas se abrem e também cai a chuva. Lembrando que Noé não sabia o que era chuva, então quando Deus falou pra ele que vai vir chuva, ele não fazia a menor ideia do que era isso, né? Só sabia que tinha a ver com água e que ia inundar, né? Outra coisa é que ninguém nunca tinha visto chuva na face da terra, como eu falei pra vocês. Tinha outro sistema de inundação, né? Então foi uma surpresa pra todo mundo. Meu Deus, tá caindo água do céu, o que é isso? E foi caindo e as pessoas foram morrendo e foi tudo sendo destruído. Então assim, caos absoluto, destruição de tudo. Ali o pessoal se afogando em volta da arca ali, ó, na imagem que eu botei pra vocês. Então, bem, Noé tava certo, né? A gente se lascou. Então é isso, uma enxurrada brutal de água. A água caía violentamente, né? E essa água batia e começava a desprender os pedaços de terra das colinas. E quando se mistura muita água com terra, vira lama, gera o soterramento, né? Então vem uma camada de terra. Não sei se vocês já viram esses acidentes que acontecem hoje de rompimento de barragem, mas é tipo isso, né? Então essa água foi arrastando essa terra e essa terra encobre tudo, cara. Enterra as pessoas, enterra as casas, acaba com tudo. Imaginem, por exemplo, fecha o olho e imagina, tá? Vamos lá, uma família desses bárbaros aí que não acreditavam no Noé, né? Estavam ali vivendo de boa, numa cabaninha e tal. E aí vocês tinham lá o seu lindo cercadinho com o seu fofinho Triceratops, né? Um dinossauro gigantesco. E aí do nada, como vocês moram no lado do morrinho, começa a cair um monte de lama e enterra a casa de vocês, enterra o Triceratops de vocês e tudo é soterrado, né? Então, bem, isso aqui que enterrou a maioria dos animais, que enterrou todos esses animais, que enterrou todos esses vegetais, né? E um monte de vestígios de seres humanos também. E é justamente isso, esse soterramento abrupto, que gerou o que a gente conhece hoje como os fósseis. Ou seja, aquilo ali da luta jurássica, caramba, a gente descobriu aqui o osso e tal. Cara, aquilo ali é fruto de um soterramento abrupto, né? Ou seja, de uma camada de terra que cobriu aquele osso, de modo que aquele osso foi meio que se misturando com a terra com o passar dos anos, né? E isso aconteceu no dilúvio em peso. O registro fóssil, ele mostra que houve sim um dilúvio, né? Que mostra que houve essas camadas, ou seja, tem um bicho aqui. Lembrando, tá? Fossilização é uma coisa muito rara, é uma coisa muito difícil. Tu não vai cavar em qualquer lugar e vai achar isso. Só que onde tu acha, aí que entra o ponto do dilúvio. Onde tu acha um canto arqueológico, tu acha uma multidão de osso. É uma multidão de bicho. Tipo assim, uma camada aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, tudo de espécie diferente, todo mundo assim com medo da morte, todo mundo correndo, todo mundo, entendeu, sendo arrastado pela água e todo mundo enterrado no mesmo lugar. Cara, se é um fenômeno raro e onde acontece tem uma diversidade muito gigante de espécies diferentes que morreram todas juntas, o que será que aconteceu, filho? O que será que aconteceu? Morreram juntas, pô. Morreram juntos, foram enterradas juntas. Só que não, né? O evolucionista, o ateu, fala assim: ai, passaram bilhões de anos, né? Aí foi no bilhão, e aí num bilhão morreu aqui. Aí bilhão de anos, choveu, enterrou. Aí bilhão, morreu outro, enterrou, né? Eles falam assim, né? Mas são um bando de burro, né? Não é assim que a banda toca. O negócio aconteceu na mesma hora. Por isso que quando tem, é uma multidão, entendeu? É uma multidão. E ainda, outra coisa que prova, né? Cara, como é que vai misturar peixe morto com bicho morto? Um pedaço de terra. Pode me explicar? Alguém me explica, por favor, pessoal? O que tinha 300 dinossauros e 1 zilhão de peixes ali mortos no mesmo lugar? E um macaco? E um boi? Alguém pode me explicar? Por que tá todo mundo junto no mesmo quadrado? Por favor, alguém me explica? Senhor ateu, né? Ok. Então é isso. O mundo foi punido pelo pecado, tá? Lembrando, é esse soterramento que gera os fósseis, o petróleo e o carvão, tá? É disso que vem essas coisas. Então é isso. O salário do pecado é a morte. Como ficou muito claro aqui. Mas mesmo assim, Deus é bom e Deus mostra misericórdia. Então, Arthur, Deus é mau? Não, Deus é bom por natureza. Deus feriu o 5º mandamento? Não, porque os mandamentos de Deus são feitos conforme a natureza humana e não conforme a divina. Tanto é que Deus não pode, por exemplo, mentir. Deus não pode levantar falso testemunho. Deus não pode matar, porque isso são coisas de homem. O que é o assassinato? Quando um homem mata um homem. Quando Deus tira a vida de alguém, o que ele está fazendo?
Ele só está pegando aquilo que é dele. Porque se Deus nos deu o ser e Ele é o Senhor da vida e da morte, Ele que nos fez nascer, então a Ele pertence a nossa vida e a nossa alma. Ele tira quando Ele quiser. Quando Ele quiser. Então não, Deus não feriu os mandamentos, Deus não é um assassino e Deus não é mau, tá? Deus, isso aqui foi absoluta justiça e estava dentro do direito de propriedade dele. Ele é dono da nossa vida. Se Deus quiser mandar um raio aqui e esse ser o fim do Arthur Bisotto, assim será, cara. Assim será, entendeu? Não é assassinato. Assassinato é o Arthur Bisotto matar alguém. Agora, Deus tirar a vida de alguém, cara, é normal. Normal, tá? Só que tem uma prova também. Apesar da chuva ser violenta, sim, a chuva é violenta. Ah, soterramento, sim. Só que vejam, a chuva pode ser quão violenta for, mas não faltou tempo para as pessoas que estavam se afogando se arrependerem. Deus fez com que a chuva fosse lenta o suficiente para que as pessoas se arrependessem e ainda assim salvassem suas almas. Deus mandou chuva para não ser, digamos assim, um estalar de dedos e todo mundo morre, né? Então Deus fez com que fosse lento para as pessoas poderem ter medo e levarem as almas a Deus e poderem se arrepender e salvar suas almas. Então vejam, Deus ainda ama. Deus não só deu 120 anos para todo mundo entrar na arca, mas Deus ainda mandou uma chuva lenta para que eles pudessem, o pior exemplar de ser humano, cara, o maior assassino de todos, ainda assim esse cara poder chorar os seus pecados e tentar ir pro céu, tá? Então vejam como Deus ainda é bom, tá? Então é isso. Noé não sabia, mas ele se preparou para quanto tempo fosse durar, né? A gente já está chegando no fim. Aqui é só eu botei uma table ali pra vocês, outra table, né? Da cronologia da história da arca, né? Então Noé entra ali no mês 2, no dia 17. Então Noé entra, começa o dilúvio, vem as águas do abismo e as águas da chuva, chove durante 40 dias e 40 noites, depois fica mais de 100 dias as águas permanecem, né? Então tipo assim, Noé olhava pra fora da janela e cara, não tinha nada, né? A Bíblia fala também que a água estava a 15 côvados do cume mais alto da terra, né, dos cumes dos montes, ou seja, da montanha mais alta, ainda assim tinha sei lá quantos prédios de distância entre a pontinha entre a água, né, entre a água e o ponto do monte, de tal forma que é possível que a arca de Noé tenha passado por várias montanhas, só que era o suficiente para que ela nem sequer encostasse aqui embaixo. Lembrando, tinha 23 metros e meio de água e perdão, meu gaguejamento. Não, isso. 13 metros e meio. A altura da arca de Noé é 13 metros e meio. E 15 metros de água acima do morro. Ou seja, nem se quisesse, lembrando que só 2 andares ficaram submersos, né? Mas nem se fosse ela inteira, ela encostaria no topo do monte. Então vejam aonde chegou a arca. Isso é tipo, eu acho que é mais de 5.000 pés. 5.000 pés, cara, é uma altura. É um Monte Everest, cara. É maior que qualquer arranha-céu que existe. É uma coisa muito grande. E foi aí que chegou a água, tá? E Noé olhava e caramba, eu tô maior do que a altura das nuvens e só tem água embaixo de mim, cara. Eu tô acima das nuvens e só tem água pra baixo, né? Enfim. Depois de muito tempo, depois de meses, mais ou menos uns 5 meses, a arca ela já repousa no Monte Ararat, ou seja, ele meio que já, digamos assim, ancora ali, né? E aí depois passa mais 3 meses e aí ele começa a ver no horizonte, pensa que ele tá na altura das nuvens, tá? Ele tá muito alto. E ele começa a ver na arca, né, que ele não desceu da arca ainda, ele vê pela janela que, nossa, tem o topo de uma montanha ali e outra ali. Nossa, graças a Deus, a água está começando a descer, né? E depois Noé envia o corvo, e depois ele envia a pomba. Ele vai enviar essa pomba 3 vezes, né? Cada vez vai ter um intervalo de uma semana. Então na primeira ela volta, não tem nada. Na segunda ela volta, tem um ramo. Na terceira ela volta, na terceira ela não volta. Então Noé entende que isso é uma mensagem de Deus que não. Se ela pousou em algum lugar, já está fazendo casa, então é porque tem árvore aí, né? Então eu já posso descer. Então a terra é seca, né? Depois de mais de um ano, né? Foi mais ou menos 1 ano e 10 dias que durou o dilúvio, que Noé ficou preso. Tipo, imagina, a gente ficou louco aí na pandemia, preso dentro de casa e tal. Noé também ficou 1 ano aí dentro de uma arca flutuando, lembrando que tinha um monte de onda no início, então era uma coisa turbulenta, né? Mas enfim, pelo menos era uma casa super legal, né? Tinha todos os bichos do mundo ali. Deve ser legal pra caramba. Tirando os peixes e os insetos, né? Que bom que não entrou inseto, cara. Imagina, deve ser um inferno, mano. Viver com 1 milhão de insetos ali dentro. Tá louco, cara.
Graças a Deus. Mais uma prova da bondade de Deus aí. É, bem, aí também tem umas outras coisas ali, né? A Arca de Noé pesava umas 14 toneladas. Isso significa... quanto que é isso? 14 mil quilos? Quantos quilos vocês pesam, cara? 40? 50? Quanto que eu peso ele, pai? Dá 41, tem 41. Os dois juntos não dá 100, dá 100. Então, pô, imagina isso, cara. Toneladas, cara. Eu nem sei o que é uma tonelada. Deve ser uns 1000 quilos aí. 1000 quilos, né? 1000 quilos. Então, pô. 1000 quilos. Vocês têm 100 quilos juntos. Exato. Imagina quantos de vocês aí que essa arca suporta. Insano. Tá, então... ok. E aí eles descem da arca, né? Aí tem essa imagem que eu achei bem bonita, né? Deles descendo. E, cara, quando eles descem é um milagre, né? Meu Deus, realmente não tem ninguém vivo. Deus falou a verdade, não tem ninguém vivo. Não tem nada aqui, né? É como se fosse uma nova terra, né? Então, os animais, toda aquela cena, né? Então, sai todos os animais e eles se espalham pelo mundo, né? E a primeira coisa que eles fazem, a primeira coisa que Noé faz, justo que era, vai agradecer a Deus. Como? Oferecendo um sacrifício. Que sacrifício? Oferecendo a vida desses animais, né? Um de cada animal justo. E aí que vem a parte final, que aqui a gente acaba a nossa aula. Então Deus abençoa Noé, né? Ele se alegra muito com esse sacrifício e ele promete que não vai mais amaldiçoar a terra por conta do homem. Ele manda que Noé também, que nem Adão e Eva, cresçam e se multipliquem e encham a terra. Deus ele restaura um pouco daquele temor, né, e domínio sobre os animais, né? Tem uma, enfim, eu vou mandar vocês ler a Bíblia e depois vocês vão ver. Deus dá a permissão de comer carne, né, dos animais puros e não podia beber o sangue dos animais, né? Não podia comer junto com o sangue ali. Mas agora já pode ter dieta carnívora, né? O Jenner deve estar feliz aí. Por que dieta carnívora? Bem, vocês devem lembrar que o homem era vegetariano. Por quê? Porque não existia necessidade dessa desarmonia tamanha na natureza, né? Do homem matando o bicho. Né? Lembrando que no Éden não foi criado para ser assim. Só que, depois do dilúvio, os entes vegetais eles perderam muito da sua qualidade. Ou seja, o vegetal, cara, o alface é quase inútil. Entendeu? É quase inútil. Como é que tu vai viver comendo alface, cara? Tu vai morrer. Tu vai literalmente morrer comendo alface. Então não tem mais como fazer isso. Tu não pode viver comendo maçã e banana. Tu vai morrer alguma hora, né? Então, todos os entes vegetais perderam muito da sua qualidade nutritiva. Então Deus, percebendo isso, não. Então eu vou dar, né? Eles vão precisar de mais vitalidade, de mais pujança. Então eu vou ter que liberar os animais. E sim, o animal sempre é e sempre foi o melhor alimento de todos. Talvez perdesse, com certeza, perdesse para a árvore da vida, né? Agora, cara, tirando isso, não existe coisa mais nutritiva que o fígado da galinha, não existe coisa melhor do que a carne do boi, não existe, tá? E aí Deus permitiu isso. Os ovos já podia, na verdade, eu acho. Os ovos e o leite já podia antes, tá? Mas enfim, agora aqui já pode comer carne. Deus também, para a tristeza do Papa Leão XIV, permitiu a pena de morte, né? Ele fala claramente: quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Então ele institui, né, que há autoridade humana e que essa autoridade humana tem o direito sobre a vida daqueles que cometem o delito, tá? Então sim, a pena de morte, não só aqui, mas em vários lugares da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, assume a pena de morte como uma realidade, tá? Então o Papa Francisco e Leão XIV são hereges sim, tá? Por ensinarem que a pena de morte é uma coisa inadmissível e é muito suspeito João Paulo II falando aí que a gente tem que evitar a todo custo a pena de morte e tal. Cara, para com essa palhaçada, tá? Bandido tem que morrer, entendeu? Assassino tem que morrer, tá na Bíblia. Simples assim. Então, depois dessa bênção, depois dessas leis, etc., então Deus vem e institui a sua aliança. Qual que é a aliança? A aliança é: não mais inundarei a terra, não vou mais exterminar o ser humano, tá? E como prova disso, porei o meu arco nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Então Deus promete que não irá mais inundar a terra, né? E ele dá o arco-íris como sinal dessa grande aliança. Essa aliança é universal, ou seja, não é só, por exemplo, a lei dos judeus era só para os judeus, né? Ela é universal para toda a humanidade. Deus não vai mais matar ninguém, entendeu? Com o dilúvio, claro. E também ela é de base moral natural, né? Então ainda não é das leis de Moisés, mas isso aqui são princípios, né? Essas leis, essa aliança são princípios da lei natural ainda, né?
da religião natural também. Então, pessoal, para finalizar de vez, a voz de Noé ecoa até hoje, né? Como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. A pregação de Noé é um modelo para os apóstolos, para os missionários, para os pregadores da verdade. Porque isso mostra que a verdade não depende da aceitação popular, não depende da quantidade de pessoas que concordam com ela. A fidelidade a Deus pode custar buscar nos outros. A gente vai ser humilhado pelo mundo, entendeu? Só que a obediência silenciosa fala mais alto do que as palavras. E no fim, a única coisa que interessa é a gente seguir e fazer o bem, entendeu? É fazer o certo. Bem, a conclusão final dessa aula aqui Noé pregou por mais de um século com constância, paciência e fé. Ele foi desprezado por todo mundo, mas ele salvou a si mesmo. Ele salvou a sua casa, salvou a sua família, né? Ele se tornou o novo pai da humanidade. E a sua história é um modelo para nós. Prega mesmo que zombem, obedece mesmo que pareça loucura, mesmo que ele nem saiba o que é chuva, dá o seu melhor, entendeu? Constrói a arca mesmo sob o sol durante 120 anos. Noé não converteu multidões, mas ele foi fiel até o fim. Então assim, a salvação é individual. A gente faz a nossa parte, mas o que importa é a nossa salvação. Cada um, no fim das contas, vai ter o seu juízo particular. A gente não pode responder pelos outros, né? Noé pregou para o mundo inteiro, né, sozinho, como farol nas trevas. A sua palavra era um martelo contra a pedra dura do coração humano. Ele foi zombado, ignorado, ridicularizado, mas ele se salvou. E ele é o modelo daquele profeta que grita no deserto, né? Que testemunha da verdade nos dias maus. Basicamente isso. Ele é o pai da humanidade renovada. E ele é a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, e a sua arca é a figura da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Passando o tempo para vocês rapidinho. Gênesis capítulo 6 a 9, que é só a história do dilúvio, tá? Depois assisti aquele link que eu mandei pra vocês sem querer, que era pra ser o Meet, né? Assisti aquela aula, e lá ele explica bem também a matemática do dilúvio, e explica algumas coisas interessantes. E a parte mais legal, né? Eu tive essa ideia durante o trabalho aqui. Eu escrevi num papel, cara. Escrevi os temas das próximas 3 aulas enquanto eu tava trabalhando. Isso aqui é o papel do supermercado. Escrever uma mini história de 15 a 30 linhas, onde Sem, que é o primeiro filho de Noé, né? Aquele filho que vai dar origem ao povo judeu, o povo hebreu no caso, ele tá contando ali, vocês têm que escrever como se fossem ele, contando como é que é viver com a esposa, o pai, os irmãos na arca ali, né? Como é que é, sei lá, viver com os dinossauros, dar comida pro... Cara, é isso, tá? Se virem aí, sejam criativos, espero que vocês se divirtam escrevendo esse treco aí. Se vocês quiserem e tiverem tempo, eu não sei como é que é o tempo de vocês para atividades, né? Por isso que eu não mandei vocês revisarem o CODA, porque eu vou passar esse tema de fazer um resumo desse CODA aqui só daqui umas aulas pra frente, tá? Porque daí vocês pegam o dilúvio e o pós-dilúvio, daí vocês resumem tudo junto. É isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem alguma dúvida, alguma coisa que querem falar? Não? Beleza. A aula foi bem boa. Tchau. Obrigado, foi muito legal. Então, Muito bom, muito bom. Fico feliz, até o Jenner ouviu aí, pô. Legal pra caramba. Vamos rezar então. Lembra que eu tava errando sempre a oração de Santo Tomás? Então, agora eu tô com ela física aqui, é um marca-página que eu uso nos meus livros aqui. Vamos rezar então, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, pondo-as com ordem admirável no céu, e que distribuístes o universo com encantadora harmonia. Vós que sois a fonte verdadeira da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas das quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término. Vós que sois o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquemos reunidos em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Que São Tomás de Aquino e Santo Agostinho roguem por nós. Ao Senhor. Amém.
Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado. 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 Com Deus. Tchau, obrigado. Tchau.